Abramos nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos nesta reflexão. Nessa reflexão eu quero dar por tema uma visão transformadora de Cristo, baseado no livro de Isaías, capítulo 6, do 1 ao 8, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meus amados irmãos? Aqui nós temos a palavra de Deus, e nós temos aqui o profeta Isaías. E quem foi este profeta? Quem era o profeta Isaías? Nós devemos saber que o profeta do Antigo Testamento, ele era um homem solitário. O profeta do Antigo Testamento, assim como Isaías, era um indivíduo separado por Deus para uma tarefa penosa. Ele servia como uma espécie de promotor público e apontado pelo Supremo Juiz do céu e da terra para mover uma ação judicial contra aqueles que pecaram contra o tribunal. O profeta Isaías, ele era um mensageiro, um arauto do rei cósmico, e seus pronunciamentos eram introduzidos pelas palavras: assim diz o Senhor. A vida dos profetas não era uma vida tranquila. A vida de um profeta do Antigo Testamento era uma vida turbulenta, e muitas das vezes era curta. A vida de um profeta, muitas das vezes, era registrado como uma similaridade de um mártir, aquele que anunciou e aquele que morreu depressa, mas que trouxe o juízo de Deus a todos aqueles que ouviam. E quando nós vemos na questão, quando é dito sobre Jesus, que Jesus, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, quando Isaías vai relatar acerca desse Cristo, lá no capítulo 53, versículo 3, que ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer, fica claro então que ele fazia parte de uma longa lista de homens que Deus havia apontado para tal sofrimento. Então todos os profetas que foram chamados não tiveram uma vida tranquila. Obviamente nós vimos os profetas, entre aspas, nos dias de hoje, nós vemos que não há nenhuma igualdade. Não tem como se comparar com os profetas que haviam da parte de Deus e que falavam no nome de Deus, com os profetas do Antigo Testamento. Nós vemos alguns profetas, entre aspas, hoje, que nós vemos por aí, com tanta loucura
com tanta fantasia, que não precisa até mesmo um cristão identificar que aquilo é uma tremenda mentira, uma tremenda farsa, que de fato ele não é profeta coisa nenhuma. A maldição do profeta então era a solidão. A maldição de um profeta de Deus do Antigo Testamento era a solidão. A sua casa era muitas vezes uma caverna. Muitas das vezes a sua casa era uma caverna, e algumas vezes o seu guarda-roupa era uma berlinda de madeira. E ele não tinha muitos amigos. Por quê? Porque ele trazia o juízo de Deus e muita gente não queria ouvi-lo. Muita gente não queria dar atenção, assim como o profeta Jeremias, que foi hostilizado, que foi espancado, que foi humilhado, que foi preso, porque o povo não quer ouvir a voz de Deus na boca de um profeta. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Muitas pessoas hoje não querem ouvir a palavra de Deus. Mas há profeta hoje, sim, aqueles que trazem verdadeiramente a palavra de Deus. Há profeta hoje, sim, aqueles que têm compromisso com a verdade de Deus. Há profeta de Deus hoje, sim, aqueles que não deturpam, aqueles que não anulam a verdade de Deus para agradar o povo. Há profeta de Deus hoje, sim, aqueles que são fiel a Deus e que não temem aos homens. Assim eram os profetas. Então um profeta hoje, que preza pela palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, ele não tem muitos amigos. Não é todos que gostam dele, porque ele vem trazer a verdade do Evangelho. Mas o que distinguia o profeta Isaías de todos os outros homens era o caráter sagrado do seu chamado, era o seu caráter. O seu chamado ele não veio de homens, mas o seu chamado ele veio da parte de Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã, nesta reflexão. E nessa reflexão eu quero falar com vocês acerca de uma visão transformadora que esse profeta teve da parte de Deus. E é interessante que esta visão transformadora de Cristo que o profeta Isaías teve, a qual Deus se apresenta a ele, é interessante que nessa visão transformadora que ele nos relata, que ele nos mostra, você deve perceber que quando alguém tem esta visão, ou quando alguém tem este encontro com o Cristo crucificado, com o Deus dos céus e da terra, existe então mudanças, coisas acontecem na vida daquele que tem uma visão, daquele que tem um encontro, e tem uma ação transformadora por causa dessa visão. A primeira coisa que vai ocorrer aqui está no versículo 5, é o reconhecimento dos próprios pecados. Olhe comigo, ele diz, depois que ele vê, depois que ele tem essa visão, ele vai nos mostrar qual é o caminho então, que caminho vai levar a esse profeta, qual é o endereço que vai levar a este profeta, o que acontecerá com o profeta Isaías então? Ele levará, esta visão o levará para um caminho de transformação. Olha comigo, transformação do que? Reconhecendo os seus próprios pecados. Olha comigo, então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que acontece quando alguém tem esta visão, quando alguém tem esse encontro, é que ele percebe o seu pecado, ele percebe o quão pecador que ele é, ele percebe a calamidade que ele se encontra. Ai de mim porque eu estou perdido. Esta deve ser a postura daquele que teve um encontro com Cristo. Essa deve ser a postura daquele que de fato reconheceu o Cristo como um rei, como um santo, como o Senhor dos Exércitos. Então a primeira transformação na vida desse homem é reconhecimento dos seus próprios pecados. Por quê? Por causa da comunhão com Deus. Por quê? Por causa da santidade de Deus. E isso se exprime na confissão de Isaías.
Então é impossível alguém que tenha um encontro com Cristo que não reconheça os seus pecados. É impossível. Porque todo aquele que tem um encontro com Cristo, ele reconhecerá os seus pecados. Ele reconhecerá os seus pecados por causa da comunhão que ele tem com Deus. Isaías, ele reconhece o seu pecado por causa da comunhão com Deus. Ele reconhece quem é ele e quem é Deus, quem é o Cristo da visão. Esta visão transformadora traz a ele a sua consciência, a sua realidade de qual é o estado desse profeta. Estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele faz esta declaração, é esse reconhecimento dos próprios pecados. Ele diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Os seus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, por causa da comunhão com Deus, por causa da santidade de Deus. Qual é o reconhecimento que nós estamos tendo do nosso Cristo? Qual é o reconhecimento que nós estamos tendo do nosso Cristo com a nossa própria vida? Como que nós nos referimos a Ele? Como nós estamos diante dEle? Há pessoas por aí que dizem assim: eu sou mais santo do que você. Há pessoas por aí que não reconhecem a santidade de Deus. Há pessoas por aí que não reconhecem os seus próprios pecados. Reconhecimento dos próprios pecados é o caminho para a confissão, porque aquele que não reconhece os seus próprios pecados, eles não confessam, porque acham que não tem que confessar os seus pecados a Deus. Não reconhece o Cristo como um santo, como o Rei dos exércitos. A primeira ação, o caminho que leva para a transformação de alguém é o reconhecimento dos pecados. A segunda coisa, ele vai nos mostrar então que ele vê o Rei, então ele vê também os serafins. Ele diz no versículo 6: e então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7: com a brasa tocou a minha boca e disse-me: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Mas perceba que esta ação, que este movimento do anjo em direção ao profeta Isaías, devido ao reconhecimento que Isaías teve, devido ao reconhecimento de quem ele é e de quem é Deus. Perceba este movimento que capacita a purificação do profeta. Não é o profeta que se purifica, não é o profeta que se santifica, mas é o anjo, é o serafim que vai e toca nos seus lábios e purifica ele de todo o pecado. Perceba esse movimento. E purifica. Ele não só vê o Rei, mas como ele vê o serafim, com este movimento, com esta ação em direção à sua pessoa. Ele diz que foi perdoado o pecado, foi tirado toda a iniquidade de Isaías. Perceba aqui, para que Isaías tivesse esta condição, foi tirado dele a iniquidade, foi tirado dele o pecado, e a ação continua. Então a primeira ação, o primeiro caminho que a transformação leva desta visão transformadora é o reconhecimento dos seus próprios pecados. O segundo, olha comigo, está aí no versículo 6, do 7, o 8, que diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A segunda coisa que esse caminho de transformação traz e leva é para a purificação dos pecados. Isaías agora ele é purificado dos seus pecados, mas ele é purificado dos seus pecados pela providência de Deus. É a providência de Deus indo em sua direção e purificando Isaías do seu pecado. E nós vemos aqui que no versículo 7, que esta purificação dos pecados não é só a providência de Deus, mas ela é aplicada ao profeta Isaías, ou ela é aplicada ao indivíduo.
Deus nos purifica dos nossos pecados. A purificação dos pecados, ela é uma providência de Deus, e nós devemos orar a Deus para que Deus venha até a nós e nos purifique de todo o pecado. É por isso que nós temos que orar a Deus, é por isso que nós temos que orar a Deus antes de nós começarmos a cultuar a Deus, e pedir que Deus nos purifique de todo o pecado. Para que nós continuemos na presença dEle, nós temos que orar a Deus e pedir: Senhor, purifica-me de todo o pecado. É por isso que nós temos que ter um tempo antes do culto começar de oração. Você tem que orar a Deus. Você precisa tomar este bom costume de orar a Deus e pedir que Deus purifique o teu pecado. Você precisa reservar esse tempo, para que você tenha condições de continuar adorando a Deus, para que você tenha condições de continuar a ouvir a Deus, porque esse momento é um momento espiritual. Então nós temos que nos preparar para esse momento, para ouvir a palavra de Deus, para cantar ao Senhor. Eu não posso estar nesse momento completamente despreparado, eu preciso me preparar. É por isso que o culto é o início do culto é uma liturgia, e eu inicio ela com oração. Eu preciso centralizar a minha mente e buscar a purificação, porque a purificação dos pecados, ela vem pela providência de Deus, pela providência de Deus, e ela é aplicada a nós. Com a brasa tocou a boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o pecado, e perdoado o teu pecado. E depois disso ocorrer, para nós concluirmos, nós vemos o que vai acontecer de um homem que reconhece os seus pecados, de um profeta que reconhece os seus pecados, de um profeta que reconhece quem é Deus, de um profeta agora que depende de Deus, da providência de Deus para a purificação dos seus pecados, de um profeta que é o alvo da purificação da parte de Deus, mas um profeta então que vai responder a tudo isso agora. Versículo 8: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A conclusão então, nós vemos aqui que por fim vemos que este encontro transformador trouxe prontidão ao profeta. Esse encontro transformador trouxe prontidão. Aqueles que têm um encontro com Cristo, ele se prontifica a fazer a obra de Deus, a atender o chamado de Deus. Ele está pronto em se oferecer a obra missionária sem hesitação. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E isso, essa ação, esta prontidão do profeta Isaías deve ser um exemplo para nós e para milhares de crentes que, tendo o privilégio de frequentar uma igreja com regularidade, para uma igreja que tem a oportunidade de estudar a Bíblia livremente, sem perseguição, esta ação e esta resposta de Isaías deve chamar a nossa atenção e servir para nós de exemplo, porque quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós ouvimos a sua palavra, nós devemos respondê-la: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa é a ação daquele que se encontra com Cristo. Esta é a resposta daquele que se encontra verdadeiramente com Deus. Ele responde, ele está pronto, e nós devemos então seguir este exemplo do profeta Isaías, a sua prontidão, o seu reconhecimento, a sua dependência. Nós devemos tomar isso como exemplo, nessa visão transformadora de Cristo. Nós também tivemos esta ação de Cristo na nossa vida. Nós também tivemos e vemos a ação de Deus transformadora que Deus tem realizado na nossa vida, mas a nossa resposta, ela deve ser: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa deve ser a nossa resposta a Deus. Essa deve ser a nossa resposta nesta manhã a Deus: eis-me aqui, Senhor, estou pronto, envia-me a mim. Vamos orar a Deus. Curva a tua cabeça.